Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus Vídero. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas, nossas videoaulas acerca da disciplina de laboratório de práticas jurídicas, tá? Hoje nós vamos trabalhar com a peça prática profissional de execução de alimentos, também chamada de cumprimento de sentença de alimentos, tá? Peça essa indispensável para aquele estudante aí que pretende elaborar as peças processuais voltadas aí ao direito de família, também aos colegas advogados que militam aí na área do direito de família, tá? Peça, portanto, indispensável para exigir o cumprimento da sentença de obrigação de prestar alimentos, tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje, muito importante, vamos prestar atenção aí nos detalhes da petição de execução de alimentos ou cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos ou simplesmente cumprimento de obrigação de prestar alimentos, tá? Essas nomenclaturas aí, realmente alguns advogados preferem chamar de uma forma, outros advogados de outra forma. Eu, particularmente, prefiro chamar de cumprimento de obrigação de prestar alimentos, tá? Bom, então deixa eu minimizar aqui a nossa tela para que vocês possam visualizar tanto o plano de aula como também o vídeo apresentando aí a minha imagem, tá certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Gente, a aula de hoje, portanto, execução de alimentos. Lembra-se que o novo CPC, tá? O novo Código de Processo Civil, prefere denominar como cumprimento de sentença. E aí, alguns colegas aí e alguns doutrinadores preferem chamar cumprimento de que reconheça, bem esse aqui o nome da peça, olha aí, cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, tá? Eu, particularmente, prefiro denominar como cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, tá? Então, cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, tá bom? Vai ser muito comum aí vocês visualizarem a execução de alimentos, tá? É uma nomenclatura aí que já está ultrapassada com o advento aí do novo CPC, tá? Mas também é muito utilizado ainda pelos advogados, pelos colegas, até pelos juízes, promotores também, tá? Então, nomenclatura mais atual, cumprimento de sentença ou cumprimento de obrigação de prestar alimentos, tá certo? Bom, então, gente, vamos analisar o cabimento dessa peça, a base legal também, procedimento, foro competente, o pedido de assistência judiciária gratuita, vou fazer uma correção aqui, questões a serem respondidas pelo exequente aí no momento da entrevista no seu escritório, tá? Documentos indispensáveis para essa ação, valor da causa e requerimentos, tá bom? Vou apresentar também aqui 2 modelos de peças práticas profissionais que eu vou, obviamente, para que o vídeo não fique muito extenso, vou passar esses modelos bem rápido na sua tela, vendo a necessidade, você pausa a tela, tá bom? Para analisar aí minuciosamente, tá certo, gente? Bom, dando início, portanto, à nossa aula, trata-se de ação de cumprimento de obrigação de prestar alimentos, tá? Ou execução de alimentos, propriamente dita, que será cabível, gente, sempre quando houver aí mora do alimentante. Quem é o alimentante? É aquele que é responsável por prestar aqueles alimentos, tá? Então, aquela parte há de se observar que alimentante é aquele que presta os alimentos, é aquele que paga os alimentos, e alimentando é aquele que recebe os alimentos, tá? Então, aí há muita confusão nessa nomenclatura, mas o que é certo é que alimentante é o que paga os alimentos e alimentando o que recebe aí aqueles alimentos, tá certo? Bom, então, quando que vai nascer aí a possibilidade de apresentar essa ação
processual de cumprimento de obrigação de prestar alimentos. Sempre, gente, que aquele alimentante, aquela parte aí devedora dos alimentos, deixar de pagar alguma parcela, tá? Observem que não há de que se falar em execução ou cumprimento de obrigação de prestar alimentos daquele alimento que a parte presta voluntariamente, tá? Então, observem, detalhe importante, ação de execução ou de cumprimento de obrigação de prestar alimentos será cabível quando existir alguma obrigação judicial, tá certo, gente? Então, sempre que se existir uma obrigação judicial, portanto, aí estabelecida pelo juiz de direito, tá? Seja aí através de um acordo que as partes entabularam aí e levaram para a homologação do Poder Judiciário, ou seja, por uma sentença, uma determinação aí, ainda que seja também uma decisão provisória, tá? A exemplo aí de, por exemplo, alimentos provisórios, tá? Que seria aí uma decisão liminar que ainda não adentrou efetivamente ao mérito, tá? Então, observem, não há de que se falar de cumprimento de obrigação alimentar se não existe efetivamente uma decisão do Poder Judiciário para prestar aqueles alimentos, tá certo, gente? Então, observação importante, que há muita confusão em relação a isso. Só existe a possibilidade de apresentação de execução ou de cumprimento da sentença de alimentos, se obviamente existiu uma sentença de alimentos, tá? Senão não há aí o título judicial, não há o que se executar, tá certo, gente? Então, execução ou cumprimento de obrigação de prestar alimentos existirá quando pré-existir uma sentença ou uma determinação judicial para pagamento aí daquela pensão alimentícia, tá certo? Bom, então dito isso, gente, a base legal aí dessa ação de cumprimento de obrigação de prestar alimentos ou de execução de alimentos vai estar no próprio CPC, tá? Código de Processo Civil, artigo 515 e 784, e o que a gente mais usa aqui, olha, 528 a 533 do CPC, tá certo, gente? Bom, tem também aí, quando se tratar de título extrajudicial, tá? Artigos 911 a 913, tá certo? Também do CPC. Bom, o que a gente vai tratar mais aqui vai ser o artigo 528, tá? E seguintes também. Ok, gente? Bom, Matheus, como é então o procedimento dessa peça prática profissional? Uma vez apresentado, o que vai acontecer? Gente, primeiro, há de se observar que com o débito alimentar, tá? Com aquela inadimplência da parte devedora dos alimentos, portanto, do alimentando, tá? Ou do alimentante, desculpe fazendo essa confusão, alimentante deixou de pagar alguma parcela aí, eventualmente, pode-se existir a possibilidade de dois tipos de ações, tá? De cumprimento de sentença. Pode existir aquela com rito de prisão civil, tá? Artigo 528 do Código de Processo Civil, parágrafo 3º, bem como pode-se também nascer o direito e a possibilidade de apresentar a peça de cumprimento de obrigação de prestar alimentos sob o rito de expropriação, que é o artigo 528, parágrafo 8º, tá? Bom, gente, dito isso, qual será aí a possibilidade, Matheus, de apresentar ação de execução ou ação de cumprimento pelo rito de prisão civil e quando essa ação poderá ser proposta pelo rito de expropriação? Gente, vai se admitir o rito da prisão civil quando a parte aí apresentar o pedido do cumprimento das últimas 3 prestações alimentares, bem como as que se vencerem no decorrer do processo. Então, por exemplo, o indivíduo aí teve a determinação
determinação judicial no mês de fevereiro de 2020, para que se pague aí, por exemplo, o valor de R$1.000 a título de pensão. Bom, houve aí a determinação judicial através de, por exemplo, aí, alimentos provisórios, tá? Para se pagar a partir de fevereiro de 2020 o valor de R$1.000. Bom, o fato é esse. A parte foi intimada dessa decisão, tá? E aí, portanto, teria que pagar no dia, por exemplo, no dia 10 de fevereiro, passou 10 de fevereiro, não pagou, 10 de março, não pagou, 10 de abril de 2020, não pagou. Três prestações aí que não foram pagas, tá? Portanto, o credor poderá ajuizar a ação pelo rito de prisão civil, artigo 528, parágrafo 3º, tá? Exigindo aí o cumprimento daquela obrigação de prestar alimentos, bem como com todas as parcelas que se vencerem no decorrer dessa ação, também pelo rito de prisão civil, tá? Bom, então, Matheus, quer dizer que a parte poderá optar pelo rito de prisão civil, mas se não quiser, se aquela parte ali falar, olha, Matheus, não queria que ele fosse preso efetivamente, ele tem uma relação muito boa com meu filho, acho que meu filho não ia conseguir processar muito bem a ideia de o pai dele estar preso. Pode se optar pelo outro rito? Pode, tá? O rito do artigo 528 do CPC, parágrafo 8º, já é o rito de expropriação, ou seja, a parte aí vai tentar penhorar efetivamente algum bem ou patrimônio daquele devedor e não, obviamente, havendo a necessidade e a possibilidade da prisão civil, já que a parte escolheu por outro rito, tá? Bom, a parte credora, que no momento de ajuizar a ação, vai decidir por um rito ou pelo outro rito, tá? Então fica aí a critério da parte, já que ela que sabe a realidade lá da sua família, a realidade daquela parte, de uma forma que ele pagaria ou não aquela obrigação alimentar, e qual seria o melhor rito, tá? Tendo em vista aí também a questão familiar, que nunca deve ser deixada de mão, tá certo, gente? Pelo operador do direito aí a ajuizar essa ação. Portanto, aí, gente, como será, por exemplo, no rito de prisão civil, tá? O rito do artigo 528, parágrafo 3º. Bom, uma vez aí a parte optando pelo rito de prisão civil, lembrando, prisão civil cabendo aí para as 3 últimas prestações e as demais que se vencerem, a parte... professor, me tira uma dúvida, se a parte, por exemplo, deve 10 meses de prestação alimentar, eu posso propor 2 ações? Bom, gente, pode propor 2 ações. Se a parte tiver interesse aí de propor 2 ações, ou a parte pode acumular o pedido dos 10 meses em um rito só, sendo o rito de expropriação, ou pode-se aí pedir as últimas 3 parcelas no rito de prisão civil, bem como as que se vencerem, e as demais 7 parcelas pelo rito de expropriação, tá? Então, havendo aí o interesse da parte optar pelo rito de prisão civil, nesse caso não vai poder colocar as 10 prestações vencidas no rito de prisão civil, tá? Porque a lei é taxativa, o CPC só admite aí as últimas 3 parcelas mais as que se vencerem, tá? Portanto, quem tem mais de 3 meses de parcela aí, quem é credor de mais de 3 meses, deve aí optar ou por cobrar tudo através do rito de expropriação, ou decidir 2 ritos, tá? O da prisão civil e aqueles meses que excederem aí o 3º mês, vai ser, obviamente, pelo rito de expropriação, tá certo? Bom, dito isso, o executado aí, o exequente, querendo propor pelo rito de prisão civil, aquela parte devedora, portanto, aí o alimentante, será intimado, gente, para em 3 dias, olha só, 3 dias pagar ou justificar
porque não pôde efetivamente fazer o pagamento daquelas parcelas aí em aberto, tá certo? Bom, há de se observar que no segundo caso, gente, o prazo que a parte vai ter aí para ir pagar vai ser de 15 dias, tá? Rito de prisão civil, que é aquele mais emergencial, já que as últimas 3 parcelas estão em aberto, prazo de 3 dias para pagar ou justificar porque não pôde efetivar aí o pagamento. E no rito de expropriação, ele vai ter um prazo mais extenso, já que não há aquela emergência toda, portanto, são parcelas aí há mais tempo que estão em aberto, tá? Então, 15 dias sob pena de penhora dos seus bens, tá certo? Bom, gente, aqui a questão de onde deverá ser proposta aí essa ação, tá? Bom, o próprio CPC determina que caso aquele processo tenha transitado em julgado, tá? Aquela ação para cumprimento daquela sentença deverá ser proposta nos mesmos autos, tá? Aí, pelo princípio também da economia processual, celeridade, então aquela parte não vai precisar aí ser citada novamente, não vai começar um processo do zero, tá? Então aproveita-se aquele processo que já houve a determinação judicial, portanto, deverá propor ação nos próprios autos. Contudo, em se tratando aí, gente, de uma decisão provisória ou daquela decisão definitiva que ainda não transitou em julgado, o Código determina que seja feita aí em uma ação apartada, então, um processo aí autônomo e não necessariamente nos mesmos autos da ação de alimentos, tá certo? Então, recapitulando, aquela execução de alimentos ou cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, daquela sentença de alimentos que transitou em julgado, sentença que transitou em julgada, deve ser proposta, então, essa execução nesses mesmos autos, tá? Agora, se tratar de uma sentença que ainda não transitou em julgada, ou uma decisão aí provisória, por exemplo, aí uns alimentos provisórios, nesses casos, a execução deverá ser proposta em uma ação autônoma, tá? Ok, gente? Portanto, não deverá ser nos próprios autos, ok? Bom, prosseguindo aqui, o procedimento, então, que permite a prisão civil vai ser da seguinte forma. Para falar da prisão inicial, gente, a parte vai ser intimada aí para se manifestar em 3 dias para pagar ou para dizer por que não pôde pagar, tá? Deverá ser intimado também o Ministério Público, ok? Após a manifestação ou não daquela parte. E uma vez aí, havendo a manifestação do MP, a parte já sendo intimada aí a pagar ou a justificar, o juiz irá decidir, tá? Então, o juiz irá decidir aí se aquela justificativa do devedor é plausível ou, se não houve justificativa, o juiz irá decidir acerca do pedido de prisão efetuado aí pela parte credora à propor tá? Então, o juiz irá decidir se é realmente o cabimento da prisão civil ou não. Lembrando que a prisão civil, gente, poderá ocorrer de 1 a 3 meses, tá certo? Então, o juiz, no momento de decidir pela prisão ou não daquele devedor de alimentos, deverá estipular aí um período de 1 a 3 meses, tá certo? Bom, gente, havendo pagamento dessa execução, a parte aí efetivamente vai se livrar dessa ação, porque aquele processo será extinto, tá? Já que a sua obrigação foi cumprida, tá certo? Então, a parte sendo intimada a pagar ali no prazo de 3 dias, muitas vezes a parte realmente corre atrás desse dinheiro e consegue efetivar o pagamento, tá? Nesse caso, aquele processo aí, execução de alimentos, vai ter que ser extinta porque a obrigação foi satisfeita, ok? Bom, lembrando também, gente, que não a pessoa que foi preso por débito alimentar não poderá ser preso novamente
por aquele mesmo período, ou seja, seria aí um bis idem, entender que aquela pessoa pudesse ser presa várias vezes pelo mesmo débito alimentar, tá? Então, portanto, se uma pessoa aí, por exemplo, ficou preso civilmente por não ter pago as prestações de janeiro, fevereiro e março de 2020, tá? Suponhamos que a pessoa cumpriu lá a prisão de 1 a 3 meses, e posto em liberdade, a parte requer a prisão novamente, porque aquela parte, embora presa, não efetuou aí o pagamento. E a parte requer a nova prisão do mesmo período. Não pode, já é inadmissível isso, entendimento jurisprudencial, que a parte não pode ser presa 2 vezes ou mais pelo mesmo período que ele já havia sido preso antes, tá? Então, aí, eventualmente, se a parte passou a dever aí abril, maio, junho, aí já é outro período, já se trata de outras parcelas, pode aí haver, portanto, uma nova prisão pelo novo débito alimentar, tá certo? Ah, Matheus, mas aquele período que o devedor, o alimentante, ficou preso, essa prisão vai dar quitação àquele débito alimentar? Não, gente, não. O fato de aquele indivíduo estar preso, ter ficado preso aí no período de, por exemplo, 3 meses, não o exime da obrigação alimentar, daquele período em que ele ficou preso, bem como o débito que estava em aberto, tá? Então, o débito continua em aberto, ele não vai poder ser novamente preso por aquele período, mas ele eventualmente irá responder pelo rito de expropriação, tá? Então, pode haver, por exemplo, penhora do seu patrimônio, tá? Penhora da sua conta bancária, algum veículo, etc, etc, tá? Então, não pode aí ser preso. O fato dele ter cumprido também, não pode ser preso 2 vezes pelo mesmo débito, e o fato dele ter cumprido a prisão naquele período não quita a parcela alimentar em aberto, tá bom? Então, há muita confusão em relação a isso. Tem gente que pensa que, já fiquei preso aí durante 3 meses, porque não paguei os 3 meses da pensão, então já está paga a pensão, porque eu fiquei preso. Nada tem a ver uma coisa com a outra, tá? O fato dele ser preso não vai quitar o seu débito alimentar. Ok, gente? Isso é só uma correção para tentar fazer com que o indivíduo pague, certo? Vencendo aí o período de 3 meses, ele tem que ser posto em liberdade, tá? E só poderá ser preso novamente com novo débito alimentar, ok? Ficou claro, gente? Bom, foro competente para propor ação de cumprimento de obrigação de prestar alimentos. Gente, o foro competente vai ser aquele foro do juiz que determinou aquela obrigação alimentar, tá certo? Olha aqui, ó, gente. Decidir o caso no primeiro grau de jurisdição. Mas há uma ressalva no próprio CPC. Obviamente, haverá situações em que aquela parte não mais reside naquela comarca em que houve ação de alimentos. Então, por exemplo, o casal aí morava em São Paulo, e aí, só que a família daquela moça ou daquele rapaz é da cidade de Salvador, Bahia. Então, tiveram filho lá, a relação não deu certo, acabaram separando ou divorciando, e aquela moça propôs ação de alimentos em favor do seu filho, quando ainda residia lá em São Paulo, porque tinha pouco tempo de divorciada, pouco tempo efetivamente, e aí propôs ação lá. Houve a determinação de alimentos lá em São Paulo, tá? E lá em São Paulo ela passou a morar ainda que em casa separada, mas durante os próximos meses aí após o seu divórcio. Bom, suponhamos que a mulher não mais suportando morar naquela cidade, não conseguiu emprego, retorna à sua cidade natal. Observem, no exemplo que eu trouxe, há uma decisão de alimentos lá na comarca de São Paulo, ela moveu uma ação de alimentos, a ação foi procedente e aquela parte aí efetivamente passou a pagar os alimentos, tá? Para o seu filho. Mas essa pessoa não tinha como continuar residindo em São Paulo. Precisava aí do apoio dos seus pais e tudo mais, retornou à sua cidade natal. Bom, gente, observem,
aquela parte em Salvador, aquele alimentante especial, ela não mora nem mais aqui, vou deixar de pagar. Vou deixar de pagar que ela nem vai me processar mesmo, porque ela não vai vir a São Paulo só para isso. Então, vou suspender o pagamento. Gente, o CPC protege essa pessoa de modo que ela poderá propor ação de cumprimento de obrigação de prestar alimento ou execução de alimento propriamente dita no domicílio onde aquele alimentando mora, tá? Portanto, aí, na cidade de Salvador, no exemplo que eu trouxe, ela poderá propor aquela ação na comarca de Salvador, Bahia, tá? Por quê? Porque é o local do domicílio aí do alimentando, tá certo? Então, artigo 528, parágrafo 9º, possibilita que aquela parte ali que recebe os alimentos, que geralmente é aquela parte hipossuficiente, possa a proporção onde ela se encontra, tá certo? Então, aquela parte que pensa que vou deixar de pagar porque ela não vai ter como vir aqui me processar, está enganado. Ela poderá processá-lo onde ela estiver residindo com seu filho, ok? Bom, gente, pedido de assistência judiciária gratuita deverá ser feito também nessa peça prática profissional, logo ali no início da ação, logo após aí a qualificação da parte, né? Eu costumo já abrir a minha peça, iniciar a minha peça com pedido da gratuidade de justiça, se for o caso dos autos, tá bom? Lembrando que sempre é importante a parte não só assinar aquela declaração de hipossuficiência, mas também apresentar aí para o advogado os documentos que comprovam a sua hipossuficiência, tá? Quais são esses, Matheus? Quais são os documentos? Por exemplo, carteira de trabalho em branco, tá? Sem estar assinada, algum benefício social que ela recebe, como Bolsa Família ou algum outro benefício, tá certo, gente? Então, alguns documentos que comprovam realmente que aquela pessoa não tem condições de arcar com custos processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo da sua própria família, tá certo? Com base aí na lei 1060 de 50. Tá bom, gente? Bom, quais são, Matheus, as perguntas importantes que não podemos deixar de fazer ao nosso cliente ou à nossa cliente no momento dessa entrevista aí para propor essa ação? Gente, primeiro, desde quando aí houve a fixação dos alimentos, tá? Então, quando e onde também, e também o valor, tá? E dessa prestação alimentar. Para resumir isso, você pede a sentença de alimentos. Olha aqui, me dá a sentença de alimentos, que eu preciso ver onde foi essa ação, qual foi o juízo que determinou, eu preciso saber quanto foi a obrigação alimentar, se foi percentual do salário mínimo, ou se foi percentual do salário da pessoa à época, tá? Então, prudente que você pergunte onde foi, quanto foi e desde quando existe essa obrigação alimentar, para poder você saber, inclusive, o rito que você vai propor essa demanda, tá? Como deveria ser feito esse pagamento, como está estipulado lá na sentença, a determinação judicial foi para depósito bancário na conta da genitora da menor, ou, por exemplo, foi em mãos, aquela obrigação de pagar em mãos, já que a parte não tinha conta corrente ou poupança, enfim. É importante saber aí como que seria essa obrigação, para você saber os documentos que precisará juntar aos atos, tá? Então, se for, por exemplo, o documento aí, se a obrigação foi para pagar em depósito em conta corrente ou conta poupança, é prudente você pedir à sua cliente um extrato bancário para comprovar que não entrou aquele valor respectivo, tá? Durante aquele período que você alega na sua exordial. Ah, Matheus, e se a parte não tiver esse documento, não tiver extrato, não inviabiliza, gente, a propositura dessa ação, até porque a prova incumbe ao devedor de fazer aquela prova que efetivamente pagou ou não aqueles alimentos, tá? Inclusive, existem decisões judiciais que a parte tem que pagar em mãos. Nesse caso, vamos supor que a parte não apresentou recibo ou não ficou com a via do recibo, entregou o recibo lá escrito de próprio punho para o devedor de alimentos, mas ela não ficou com a via dela. Isso vai fazer com que ela não possa propor ação? Não.
ela poderá propor ação e, se ele tiver o comprovante, ele apresente aí na sua contestação ou na sua justificativa aí o seu comprovante de pagamento, tá certo? Mas o fato de a parte exequente não ter o documento lá não inviabiliza o seu direito de ação, tá certo? Bom, pergunta importante também, quantos meses tem de atraso? Porque para saber realmente o rito que você vai propor ação, por exemplo, você pode falar que tem aí apenas 1 mês de atraso, 2 meses de atraso, ou que tem 10 meses de atraso, você vai poder saber qual rito processual que você vai explicar para a sua cliente que poderá propor aquela ação. Por exemplo, se forem aí 10 meses de atraso, você vai explicar para ela, olha, ele tem 10 meses em atraso, eu posso propor aqui 2 ações pelos ritos diferentes, tá? Rito de prisão civil, artigo 528, parágrafo 3º, e rito de expropriação, artigo 528 CPC, parágrafo 8º. Temos essas duas possibilidades, podemos propor ação aí todos os meses no rito de expropriação. E aí a parte realmente vai ter que ter consciência da diferença das duas ações que você vai explicar nessa entrevista para saber qual o melhor critério aí a ser utilizado nesses pedidos, tá? Se é o rito de prisão civil ou com os dois processos aí, ou só o processo de expropriação, tá certo? É uma conversa que você tem que ter com a sua cliente, porque cada caso aí é um caso diferente, tá certo, gente? Não podemos generalizar e falarmos assim, todas as ações que couber aí o rito de prisão civil, eu vou pedir a prisão. Não, nem sempre vai ser a melhor saída, tá? Às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar aquela prisão civil, tá certo? Determinamos aí a prisão, pedimos aí a determinação da prisão, sempre que não houver outra saída. Ou seja, a cliente relata aí para você na entrevista, doutor, não tem como ele pagar, já tentei todas as formas, ele também não tem nada em nome dele, ele coloca tudo em nome de laranja, nem conta bancária ele usa e tudo mais. Aí, nesse caso, não tem jeito, né? Aí a prisão civil vai surtir mais efeito. Mas se for uma pessoa que poderá pagar, inclusive existem outros meios de execuções aí que os juízes têm admitido, tá? Então vamos analisar em caso a caso se haverá necessidade ou não do pedido da prisão civil, tá certo, gente? Bom, por isso que vem essa pergunta aqui, ó, que eu trago na entrevista, se tem problema aquela parte ser presa ou não, se pode aí causar um transtorno ainda maior naquela família, tá certo? O valor da prisão também, na própria sentença de alimentos, você já vai saber o valor daquela pensão, tá? E se aquele executado é empregado, porque essa pergunta é importante, gente, porque se aquela pessoa estiver empregada, efetivamente você poderá propor ação pedindo, inclusive, ao juiz que seja expedido ofício para aquela empresa que aquele indivíduo trabalha, tá certo? Bom, documentos indispensáveis para essa ação, gente, óbvios documentos pessoais, obviamente, tá? E documento indispensável aqui, que eu vou até colocar em negrito, gente, a sentença que ficou estipulada aquela obrigação alimentar. Gente, não há como propor a ação de cumprimento de obrigação de prestar alimentos sem uma cópia daquela obrigação. E o que é a cópia da obrigação, gente? É a sentença que determinou aquela obrigação alimentar, tá? A sentença poderá ser uma sentença homologatória. Se for uma sentença homologatória, os termos do acordo aí também precisam acompanhar essa sentença, já que lá que vai ter o valor, lá que vai ter o dia do pagamento, lá que vai ter o dia que começou a obrigação e tudo mais. E se for sentença aí condenatória, a própria sentença já vai trazer aí o valor da pensão, a data de pagamento daquela pensão e etc. Tá bom? Então, lembre-se, não há de que se falar de execução de sentença de alimentos sem a sentença propriamente dita, tá? Então, é um documento indispensável para a sua peça. Então, se a parte falar, Matheus, não tenho a sentença. Aí você vai ter que responder, vá buscar, tá? Vá conseguir essa sentença. Como é que eu vou conseguir? Vai ter que ir naquela comarca em que ficou determinados os alimentos,
para trazer. No exemplo que eu trouxe da pessoa que morava lá em São Paulo, gente, mora em São Paulo e se mudou para Salvador, e lá em Salvador quer proporção. Se a parte chegar no escritório e falar não tem uma sentença, infelizmente ela vai ter que ir a São Paulo para buscar, se não conseguir fazer, obviamente, gente, pela internet, tá? Estou dando um exemplo aqui, se por um acaso o processo for físico e ela não tem aquela sentença de alimentos, ela vai precisar fazer com que alguém vá buscar, lá em São Paulo, alguém vá ao fórum, por se tratar, então, de uma questão pessoal, tá? E inclusive segredo de justiça, é mais prudente que a própria parte vá conseguir essa cópia dessa decisão, tá? Porque, gente, é um documento indispensável para a propositura da ação, tá certo? Bom, dito isso, também, extrato bancário, se aquela parte tiver, é importante que você traga aos autos. Se não tiver também, não inviabiliza, como eu já falei anteriormente, não inviabiliza o direito dessa ação. Tá? E o valor da causa, gente. Aqui eu trago uma peculiaridade. Valor da causa da ação de execução de sentença ou cumprimento de obrigação de prestar alimentos vai ser aqueles valores que estarão em abertos, mais as parcelas vincendas. Tá certo, gente? Então, a não ser que o processo que você vá propor seja de um determinado período que a parte deixou de pagar, mas depois continuou pagando. Então, Matheus, me dá um exemplo. Gente, suponhamos que a pensão seja de R$ 1.000, tá? Então, pensão alimentícia R$ 1.000. A parte deixou de pagar os meses de outubro, novembro, dezembro de 2019, outubro, novembro, dezembro de 2019, mas pagou janeiro, fevereiro, março, abril de 2020. Bom, a parte só quer, gente, executar aquele período, obviamente, que ficou em aberto, que são os 3 meses do ano passado. Claro que o valor da causa, nesse caso aí, vai ser a soma desses 3 meses devidamente corrigido e atualizado, tá bom? Então, não há de que se falar em parcelas vincendas, já que as parcelas atuais estão sendo quitadas, tá certo, gente? Então, nesse exemplo aí, o valor da causa será o valor das parcelas que estão em aberto. Agora, em se tratando de parcelas aí futuras, como vai ser o valor da causa? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma pensão que seja aí R$ 100 mensais, tá? Então, digamos que R$ 100 mensais, a parte parou de pagar desde fevereiro desse ano. Então, fevereiro, março, abril de 2020. Então, a parte chega no seu escritório, olha, estou desesperado, e o pai ou a mãe do meu filho não paga a pensão há 3 meses. Então, nós não temos nem o que comer. E aí, o que a gente faz? Ora, nesse caso, você vai poder proporção pelo rito de prisão civil e o valor da causa, gente, nesse caso específico, vai ser, se a pensão foi de R$ 100, R$ 100 são 3 parcelas em aberto, então R$ 300, mais as parcelas vincendas. Como que a gente calcula as parcelas vincendas no CPC? Aquele valor mensal multiplicado por 12. Tá certo, gente? Então, digamos, no exemplo que eu trouxe, R$ 300 das parcelas que já estão vencidas e mais 12 parcelas de R$ 100, que vai dar R$ 1.200, tá? Portanto, aquele valor mensal vezes 12, que vai equivaler a 1 ano de pensão. Então, o valor da causa, gente, 3 meses em aberto, mais 1 mês de pensão, tá? Então, 12 meses mais 3, 15 meses. R$ 1.500 seria o valor dessa causa, tá certo? Ficou claro, gente? Então, o valor da causa de prestações vincendas vai ser o valor que está em aberto, mais as que se vencerem no curso da ação. E as passadas, Matheus, as que antes do rito de prisão civil, portanto, a quarta parcela, a quinta, sexta, sétima e por aí vai, do ano passado, por exemplo. Gente, nesse caso, você vai somar aquelas parcelas em aberta. Se não houver parcelas vencendas, você vai somar, o valor da causa vai ser só as parcelas que estão em aberto. Tá certo? Ficou aí alguma dúvida, gente? Bom, então, os finais
ação aí, a gente já superando a questão do valor da causa, já sabendo como quantificar essa causa. Por que é importante o valor da causa, gente? Para aí, efetivamente, custos processuais, honorário de sucumbência, tá? Então, o valor da causa é muito importante, sobretudo cobrança em concursos e exame da ordem, tá certo? Bom, requerimentos. Gente, requerimentos importantes aí da ação de cumprimento e execução de prestar alimentos, ou execução de alimentos, ou cumprimento de obrigação alimentar. Vai ser benefício da gratuidade, tá? Se for o caso, se a parte realmente for beneficiária, gente, da gratuidade, tá? Intimação do MP para intervir no feito, principalmente aí em tratando de menores ou também se tratando aí da questão da prisão civil. Então, intimação do MP sempre importante, tá? Intimação citação para pagar em 3 dias ou justificar. No caso aí, gente, deixa eu corrigir aqui. Intimação. Intimação ou citação do executado, tá? Para pagar em 3 dias sob pena de prisão civil de 1 a 3 meses, tá certo? Ou se não for caso de prisão civil, se o rito não for esse, intimação para a parte em 15 dias pagar aquele valor determinado sob pena de penhora dos seus bens, tá certo? Sob pena de expropriação, ok? Pedir também que o executado seja condenado a pagar custos processuais e honorários. Pedir a procedência da ação, condenando, então, por consequência, aquele executado a pagar o valor devido. E protestar por todos os meios de prova em direito admitidos. Ok? Com isso, eu apresento para vocês 2 modelos aqui da peça, de uma forma bem rápida. Havendo interesse, você congela a tela, tá? Então, aqui, por exemplo, olha como traz a nomenclatura, gente. Frontal, pelo motivo que expõe. Olha aqui, requerer cumprimento da obrigação de prestar alimentos, tá vendo? Requerer cumprimento da obrigação de prestar alimentos, observando o artigo 28 a 533 do CPC, ok? E aqui, detalhe, gente, não precisa trazer a narrativa toda da obrigação alimentar, que a parte precisa dos seus alimentos. Gente, aqui você está executando um título judicial. Tudo isso já foi discutido no processo de alimentos, tá? Então não precisa entrar aqui nesse detalhe de por que a parte precisa dos alimentos, porque aqui você está executando, tá? Então, na execução de alimentos, o que você precisa dizer, gente? Basicamente, que existe a obrigação alimentar, que a parte está descumprindo, desde quando está descumprindo e quanto ela tem que pagar, tá? Então, não precisa aí, gente, maiores discussões. É dizer de onde veio aquele título que você está pedindo na execução. Ah, foi uma determinação judicial, foi uma obrigação alimentar em virtude de um acordo que as partes fizeram, que foi homologado pelo juiz. As partes fizeram acordo no Ministério Público e esse acordo foi devidamente homologado. As partes fizeram um acordo na Defensoria Pública. Esse acordo foi homologado judicialmente. As partes fizeram acordo no núcleo de prática jurídica de uma determinada faculdade. Esse núcleo é conveniado com o tribunal, enviou para o tribunal homologou. Então, o juiz assinou. Portanto, nesses casos, gente, há uma sentença homologatória. Essa sentença que traz a validade jurídica aí nesse acordo de alimentos, por exemplo, se for um acordo, tá certo? Se não for assim, se for uma determinação judicial, o que você tem que explicar aqui? Que houve a determinação judicial conforme sentença em anexo e apresentar aquela sentença, aquela determinação judicial, tá? Então, aqui, gente, dos fatos, vai ser bem sucintamente o que originou aquele crédito, tá certo? Então, vamos lá. É acordo homologado, aqui eu vou passar bem rápido, porque o vídeo já está bem extenso, tá? Aqui você diz a origem do débito, gente, as parcelas que estão em aberto, tá? Então, tem gente que traz a planilha aqui, tem gente que traz a planilha ao final da peça, aí vai o critério de cada um, eu costumo colocar assim no corpo já da petição, tá? Valor total do débito e o pedido, olha aqui como é bem sucinto, olha, gente. Olha como a execução é bem simples. Em 2 parágrafos, a gente aqui conseguiu historiar
a origem daquele crédito. Pronto, só isso. Não precisa adentrar jurisprudência, etc, etc. Tá certo, gente? Aqui é bem sucinta também, bem objetiva. A obrigação de prestar alimentos é só dizer a origem daquele débito, e daquele crédito ali, aliás, melhor dizendo, daquele crédito alimentar, de onde surgiu esse crédito, qual foi a determinação judicial e apresentar a determinação judicial. Certo? Bom, e aqui, esse aqui é do rito de prisão civil, tá vendo? 528, parágrafo 3º, tá? E apresento também outro modelo, que é do outro rito, tá certo, gente? Então, observem que são mais de 3 parcelas em aberto, tá? E aqui o rito de expropriação, ok? Bom, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, gente. Agradecendo mais uma vez aí a atenção de vocês. Disponibilizo meus contatos aí, minha rede social Matheus Vídero e meu e-mail mateusvidero@hotmail.com ou mateusvidero@gmail.com. Então, havendo alguma dúvida, crítica ou sugestão, não hesitem em me procurar, entre em contato comigo, terei o maior prazer em responder, sobretudo aí as pessoas que já são meus alunos, que eu conheço já há algum tempo, terei o maior carinho em responder, e as pessoas que eu não conheço também, gente, terei o maior prazer e satisfação no contato de vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E sigamos, tá bom? Até a próxima.